Eu os convido, então, para continuarmos nossa subida, está pertinho, do quarto para o quinto andar. Então, nós vamos, vejam que é um movimento muito sutil de angulação, que eu tenho aqui, como eu falei, mais transversal à cava e à pulmonar, a cava e a aorta, desculpa, a pulmonar aqui bem bonita, o canal, a aorta descendente, e de repente eu subo em direção ao mediastino mais superior, eu saio do quarto andar e entro no corte dos 3 vasos, que seria as 2 artérias pulmonar e aorta longitudinais fazendo uma letra V e a cava transversa. E a rainha da festa aqui, né? Vamos colocar aqui os pontos de referência, que seria a traqueia, né? Então, esse corte é muito importante, esse corte é maravilhoso, ele dá N sinais indiretos de presença de cardiopatia. Nós temos também que considerar nesse corte a presença da aorta descendente, que é nesse ponto, e o canal arterial, que também é muito fácil de ser visibilizado nesse corte. Bom, o corte dos 3 vasos, ele vai dar alteração em número, em forma, em dimensão. Eu tenho uma aula de três vasos, de corte de 3 vasos, que eu dei no pessoal da pós, é uma aula de quase 1h30. Então, claro que nós não temos o objetivo de esgotar o assunto nessa live, outras virão, mas eu procurei pegar as alterações mais frequentes desse corte. Então, uma coisa bastante comum e benigna é a presença da cava esquerda, né? A cava esquerda todos nós tivemos e a maioria involui. Algumas pessoas ela permanece pérvia. Então, qual que é a grande dica para esse diagnóstico? O corte dos 3 vasos que estão aqui tem 4 vasos. Então, tem uma estrutura aqui do lado da artéria pulmonar transversa, muito parecida com a cava à direita, que seria a presença da cava esquerda. Portanto, o corte dos 3 vasos tem 4 vasos. E nesse outro exemplo, uma transposição das grandes artérias, a cava e a aorta na tela, a traqueia bonitinha aqui, então o corte dos 3 vasos com 2 vasos. Na dimensão, o que nós podemos ter de alteração? Nós podemos ter uma atresia pulmonar, também identificada nesse corte, cava, aorta. Vejam essa pulmonar, ela é um fio de linha, nós conseguimos ver até a bifurcação da pulmonar. Entretanto, se o ultrassonografista não tem o olho treinado em 3VT, ele nem percebe que isso é uma pulmonar. Entretanto, se já perceber que também só tem 2 vasos e um não está sendo possível demonstrar, tem alguma cardiopatia, né? Mas interessante, vejam, preset de obstetrícia, de ultrassom, não mostra essa pulmonar jamais. Se você não tiver no preset de coração fetal, não vê. Assim como na síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, o 3VT ele faz o V. Entretanto, a aorta é extremamente hipoplásica nesse corte, certo? A cava está uma sombrinha por aqui. Alteração da forma no corte dos 3 vasos, nós teríamos, por exemplo, uma coisa me chega bastante para a ecofetal, estrutura vascular posterior próxima da coluna, essa imagem. Isso aqui é um aneurisma do canal arterial, né? Então, o corte dos 3 VTs, ó, cava, aorta pulmonar, a traqueia, tudo bonitinho, e aqui é a região do canal, conforme eu mostrei, né, já como ponto de referência desse corte. Aqui a aorta descendente e aqui é o canal. Então, essa é uma situação que não é incomum, benigna, nada acontece, o bebê nasce, o canal costuma fechar e isso tudo desaparece. E esse clipe que é sensacional, que é uma das anomalias mais assim, chamativas que eu vi na minha vida do canal arterial, que é um canal arterial que eu chamo de super tortuoso. Existe o canal tortuoso, mas esse é demais, né? Ele faz um monte de volta,
foi um mérito do doutor Leandro em rastrear, já veio com o diagnóstico pronto, e eu até hoje brinco, esse bebê veio aqui depois do nascimento, o canal fechou, tá ótimo, tudo bem, mas isso aqui é aterrorizador, né? Então, eu brinco com a mãe que a bebezinha tinha um canal anaconda, né? Parece uma cobrinha enrolada, né? É muito incrível essa imagem.